Mais um Canal Otaku e hoje a gente vai fazer aqui um podcast, né? Vamos tentar trazer isso aí de novo pro canal. Então hoje eu tô aqui com o Paulo do Distúrbio da Força. Opa, de boa? Com o Leonardo. Olá. Com o Júnior. Olá. E com o Felipe. Olá. Bom, basicamente a gente vai falar de animes, né? Meio aleatoriamente. Não vai ser um anime em si ou um foco. Por enquanto a gente vai falar de algumas coisas em geral. Vamos dizer assim, pra ser o primeiro, né? Pra ter um gancho melhor. Então pra começar, assim, quais são os seus animes favoritos, assim? Paulo, você quer começar? Pode ser. Mano, tipo, pra mim acho que o meu anime favorito e o melhor anime ever é Full Metal, tá ligado? Tipo, eu lembro quando eu terminei o Brotherhood, deu um sentimento de vazio. Eu tava saindo de casa, eu fiquei até meio triste na hora que eu fui sair, tá ligado? Porque eu tinha assistido o último episódio e é o anime que eu mais gosto. E eu acho que é isso, cara. Meu anime favorito é Full Metal. Mas você tem, tipo, alguns outros, assim, que você goste também, não tanto quanto Full Metal, mas outros? Cara, eu curti pra caramba o Death Note. Quando eu comecei a assistir, assim, eu curti pra caramba. Naruto eu curtia, só que eu não tive paciência de terminar o anime, tá ligado? Sim, até porque o aí anime eu fui ainda pro tá manga, rolando, né? Então, eu fui pro mangá, aí eu acabei com o mangá mesmo. O anime em si eu não vi, o mangá eu vi muito picado, eu comecei a ficar meio... Não foi muito, tipo, me agradando, assim. Deixa eu ver qual mais. Cara, um outro que eu vou falar assim, que é Digimon, tá ligado? As primeiras temporadas de Digimon, eu acho que eu assisti inteira e eu curtia pra caramba na época que saía. Sim, o Adventure, né? Aquele primeirão mesmo. Isso, esse daí mesmo. Eu lembro que eu assistia, eu lembro que passava na Globo. Então, passava Esse na Globo o Adventure, na Globo passou 3 temporadas, né? O Zero Two e o Timers. Aí daí depois na Rede TV passou o 4. A Rede TV foi a mãe de todo mundo, né? Porque... muito anime foda, acho que a galera assistiu na Rede TV também, tá ligado? Sim, até aquela fase mais 2010, assim, passou uma porrada de coisa, né? Yu-Gi-Oh! GX, Super 11. Leonardo, quais são os seus animes favoritos? Se for pra colocar em ordem, em primeiro lugar eu colocaria Katekyo Ritmo Reborn. Foi um dos primeiros animes que eu assisti sabendo que era anime. E em segundo Full Metal, em terceiro Hunter x Hunter. Assim, quais são os motivos assim que levam a você gostar mais deles, né? Do Reborn, primeiro? Exato, Pô, o anime, cara, eu acho que teve muitos personagens que me conquistou. Tipo, o elenco inteiro. É igual Hunter x Hunter. É muito legal você ver os personagens juntos, mesmo que não seja pra fazer nada, sabe? Como se você estivesse dentro do anime. Também as lutas são tipo Hunter x Hunter, sabe? O foco das lutas nunca é a ação em si, sim o psicológico. E também porque eu gosto de anime que não esquece dos personagens, que consegue dar uma importância geral pra todos, sabe? Então eu gosto tem uma história também bem bacana, não tem? Sim. Eu acho que quando foca muito na história e não fica preso só a questão de luta, tem anime que às vezes só quer porradaria e esquece da história. Eu curto história, é verdade. Sim, é o que eu digo, né? Shounen, né? Que são esse gênero que é mais luta e tudo mais, que o povo gosta mais. Acho que os melhores shounen são os que tem menos lutas até. Também o que tem mais, tipo, que dá mais limite pros poderes dos personagens. Sim, o que limita mais, né? Põe regras. Você não pode fazer isso se você fizer isso. Você não pode fazer isso. Fica algo mais bem construído, né? Não fica aquele negócio muito... treinei um pouquinho, já vou destruir um planeta, né? Um anime recente que eu curti bastante também foi aquele Shingeki, tá ligado? Shingeki no Kyojin, o Attack on Titan. Eu tava lendo o mangá e, tipo, eu curti bastante também a ideia dele. E se for pensar ele assim, tipo, os personagens são fodas, mas são vulneráveis, vamos dizer assim. São fodas no universo deles, né? Tem um senso de realidade muito grande, algo parecido com a nossa realidade. Tudo bem que é uma coisa distópica, é completamente fora da realidade, mas ao mesmo tempo ele consegue fazer parecer algo real, né? Tipo, se aquilo acontecesse, a gente poderia fazer o mesmo. Sim, não é algo tipo DxD ou High School of the Dead da vida, sabe? É algo mais real mesmo. Júnior, quais são os seus animes favoritos? Cara, colocando em 3, como eu fizer aí, eu queria colocar em primeiro lugar Zero Tsukaima, em segundo Tengen Toppa e em terceiro Fullmetal. Você falou Tengen Toppa, eu imaginei tipo... Tengen Toppa, eu inverti, Tengen Toppa. É que tem o Tompa do Hunter x Hunter. Aí eu imaginei o Tompa na porra do Gurren Lagann. Mas... E você, Felipe? Quais são os seus animes favoritos? Colocando em 3, seria um Naruto, primeiramente, que foi o anime que me levou a ver animes, assim, sabendo que são animes. Depois Tengen Toppa, que foi um anime que marcou muito, eu vi no começo de 2015, já amei vendo só metade. E terceiro, Fullmetal,
foi um anime que eu gostei porque tem um bom desenvolvimento de história. Um plot, né? Tem começo, meio e fim, não tem enrolação, né? Aham. É um enredo bem trabalhado, cena de tensão. É o que a gente falou, né? Da realidade. Por exemplo, tudo bem que tem os homúnculos, que são imortais e tudo mais. Mas você vê que mesmo com alquimia e tudo mais, eles ainda são muito vulneráveis. Por exemplo, aquele momento lá que cai uma viga no Ed, né? Aí ele se rasteja. Se fosse tipo Cavaleiros Zodíacos, os caras enfiam a mão no coração, arranca e continua lutando, tá ligado? E Fullmetal não. Perfurou, o cara foi se rastejando, sabe? Implorou pros caras tirar ali. Ele, tipo, quase morrendo por causa de uma viga só, sabe? Que seria normal de qualquer pessoa. O bagulho perfurou seu corpo, tá ligado? Eles são poderosos, mas ainda são humanos. Sim, sim. Não Exato, sim. Mas, assim, você falou que Naruto foi o anime que te trouxe, assim. Como é que vocês, vamos dizer assim, é que tem aquela época que a gente assistia anime pensando que era, tipo, desenho normal, e tem a época que você começa a assistir anime sabendo que é anime. Como é que, assim, quando foi que vocês descobriram, né? Paulo, quer começar? Cara, eu acho que faz... É porque, tipo, da galera do canal eu sou o que menos vê anime, tá ligado? Eu vi muitos poucos animes. Mas, assim, eu lembro que faz uns 6, 7 anos, não lembro, que eu comecei a ver... Acho que foi Naruto mesmo. Aí eu peguei com uma amiga minha que era viciada em animes, viciada em mangás. Todo anime que ela curtia, ela gravava num CD e colocava numa pochetezinha lá o negócio dela. Aí ela me emprestou essa pochete, tinha tipo uns 50 CDs com não sei quantos episódios de animes. Daí foi ali que eu assisti pra valer o Fullmetal e assisti Another, assisti o Death Note. Foi ali que eu comecei a conhecer mesmo, tá ligado? Mas de antes já acompanhava Pokémon, por exemplo, vida inteira jogando Pokémon. Quem nunca, né? Tipo, jogou Pokémon, nem que seja no emulador, você jogou Pokémon uma vez na vida. Dragon Ball também, mesma coisa. E, Leonardo, como é que você entrou, vamos assim, nesse mundo, né? Sabendo que era anime, eu acho que foi através de Naruto. Porque quando eu assistia, tipo, não passava todos os episódios seguidos em sequência quando era no SBT. Aí eu resolvi procurar, que foi quando eu ganhei o meu primeiro PC, sabe? Você esperava 1 hora pra Internet Explorer abrir. Sim, sim. Era essa época ainda. Aí eu fui procurando, vendo os episódios de Naruto. E aí quando um primo meu aqui chegou em casa, ele viu que eu tava assistindo Naruto e ele falou, você gosta de anime? E ele começou a me mostrar outros animes, que foi o Death Note, muitos outros animes, o Reborn também. E você, Junior, como é que você entrou também? Entrar foi no 8º ano. Hoje eu já zerei o ensino médio, mas eu não vou fazer conta porque eu tô com preguiça. Mas com meu primo, que ele falou que era anime e isso, aí ele me mandou um anime pra assistir e eu fui assistindo. Mas é desde pequeno mesmo, desde 3 anos de idade que eu assisto anime, achando que era desenho. Tá? E você, Felipe? Como eu disse, Naruto no SBT, eu assistia vendo que era desenho, foi mais ou menos na 4ª série. Quando tava, daí eu comecei a assistir, daí uma hora parou de dar, daí eu comecei a procurar online. E daí nessa época que eu comecei a ver outros animes já legendados online. Eu comecei por Death Note, fui pro Fullmetal clássico, um tempo depois vi o Brotherhood e continuei vendo. Sim, eu acho que tipo, todo mundo aqui tem em comum, né? Que eu acho que a porta de entrada foi meio que Naruto, né? Porque Naruto era o que bombava ali na época. Porque, tipo, tem a geração que, por exemplo, tinha um horário na manchete que passava ovas de animes completamente desconhecidos, animes mesmo desconhecidos e tudo mais. Aí essas pessoas mais velhas já assistiam naquela época, né? E geralmente são tipo de gente escrota que começa a julgar, tipo, nossa, você começou com Naruto, que não sei o que lá. Acho que não é bem começar com Naruto, né? Naruto foi o que introduziu a gente, entendeu? Porque, assim, desde sempre, desde que eu me lembro vivo, tem fita VHS aqui de Pokémon, Digimon, Fly, o Pequeno Guerreiro, que eu lembro da abertura até hoje, Yu Yu Hakusho, Rurouni Kenshin, Sakura Card Captor, que eu tenho box de mangá até hoje. Então, assim, tem vários animes, mas o que, assim, levou a procurar mesmo assistir legendado, acho que, assim, dessa galera de, vamos dizer aí, de uns 14 a 18 anos, assim, eu acho que foi Naruto, velho. Maioria. Porque eu lembro que chegava um ponto no Naruto, bem no começo, que ele só ia ele conhecia o sensei lá do Konohamaru, aí ele começava tudo
tudo de novo. Aí, acho que era tipo 50 episódios só. Daí, tipo, de mês em mês reprisava, sabe? Aí eu lembro que tinha um amigo da minha mãe, aí eu mendiguei pra ele gravar o Naruto completo, legendado mesmo pra mim. Na época, minha leitura era, uma beleza. Ficava pausando o anime pra terminar de ler, porque eu não acompanhava. Aí, depois disso, eu lembro que um ano depois, em 2009, eu fui pro Friends a primeira vez. Daí, tipo assim, ir pra São Paulo com 9 anos era bem louco, sabia? Aí, depois disso, cara, eu conheci muito anime, porque o Friends na época, né, porque hoje já virou suruba, na época era muito dividido assim. Você via a galera que tava lá começando, tava lá com a roupa da Katsuki, com a blusa do Naruto, e a galera que tava comprando a action figure do Evangelion e assistindo uns animes bem desconhecidos, sabe? Tinha uma... Na época é desconhecido. Sim, porque não sei se eu tô chutando aqui, mas pelo que me parece, o Facebook juntou a porra toda. É verdade. Antigamente você não via assim, ambos, vamos dizer assim, públicos iguais, mais diferentes, juntos, sabe? Sempre tinha essa divisão. Que hoje é tudo junto e misturado, que é por isso que virou essa suruba, né? Porque antigamente andava com quem gostava de Naruto, só quem gostava de Naruto. Aí o Facebook juntou tudo e começou a rolar um monte de treta. E eu lembro que também nessa época tinha a treta do Naruto e One Piece. Sim, porque... Até hoje tem. Ainda tem, né? Eu não vejo Mas muito. é engraçado, tipo, tretinha de fanboy, a gente sempre se diverte. Porque, mano, o legal de, por exemplo, no meu caso, que vejo muito filme, leio muito HQ, o bacana é você trocar informação com alguém, tá ligado? E Trocar anime, ideia. muito anime. Muito anime eu não teria conhecido se eu não tivesse conversado com amigos, tá ligado? Que eu falei, foi uma amiga minha que me prestou um monte de CD com animes ali pra eu assistir. Se eu ficasse só naquela, eu gosto desse, dane-se o resto, eu não teria conhecido outros. Então, tipo, isso que é legal. E que nem você falou, tipo, do Naruto introduzir, e uma galera ficar meio tipo, esse povinho gosta de Naruto, eu gosto mais antigos. Tem que pensar na geração também, né? Tipo, cada hora vai surgir um anime que vai introduzir uma geração aos animes. Que nem a gente tá tendo o One Punch Man agora, que eu ainda não comecei a assistir, mas tá todo mundo falando desse anime. Então, tipo... Eu assisti One Punch Man. Sim, é que aí já, hoje em dia, já não é uma coisa que vá marcar uma era, sabe? Por exemplo, é aquele negócio, por exemplo, no meio musical. Quando veio Legião Urbana, ok. Daí depois veio Raimundos. Daí os caras, e Charlie Brown e pá. Aí os caras, nossa, os caras tá curtindo esse rock aí, que não sei lá o que. Aí depois que passou mais 10 anos e veio outra banda, daí os caras, nossa, como é que esses caras tão curtindo sei lá o que. É tipo assim, ou você é um ou você é outro, sabe? As pessoas não conseguem respeitar os dois, pelo menos aqui no Brasil, né? É aquela coisa do direita, esquerda, coxinha, petralha, os caralho a quatro. Mas esse negócio aí que você tá falando, por exemplo, do One Punch Man, ser um divisor de mares, assim, hoje em dia eu não boto fé mais, porque com o Facebook, né, com essa troca de informação muito rápida, tem coisas que vêm, por exemplo, como modinha, sabe? Tem coisas que não é uma coisa que a pessoa mesmo iria gostar, mas ela foi induzida a gostar. Por exemplo, 2011, 12 teve Mirai Nikki. Todo mundo pagou pau. E conforme quanto mais pessoas foram falando, mais pessoas foram gostando. Ok, passou um ano, veio Sword Art Online. Todo mundo esqueceu Mirai Nikki. Morreu. Aí todo mundo começou a falar de Sword Art Online, sabe? Então, eu acho que é aquele conceito não de marcar, mas sim ser de modinha, entendeu? Tudo bem, eu sei que tem realmente pessoas que são fãs, que até hoje gostam do negócio, né? Não esqueceram, mas a verdade é que o grande público, realmente, eles não gostam pelo anime, e sim pelos que falam dele, né? Eu acho que é aquele negócio de querer ser aceito. Mas tem animes, por exemplo, que são excelentes, que nem Shinji aqui no Kyojin que você falou. O enredo, o senso de realidade, os personagens são perfeitos, mas não há de negar que o anime virou modinha, né? Não por esse enredo rico e tudo mais, mas sim porque o povo gostava de ver sangue e todo mundo tava falando. Aí todo mundo começou a gostar. Foi igual o Mirai Nikki, não fez sucesso pelo enredo, fez sucesso só pelo sangue e pelos peitos. Exato. Mirai Nikki, eu nunca vi esse anime, cara. Por causa que todas as garotas viraram psicopatas. A Amanda Gassai, Gabriela Gassai e todo mundo cantando sobre o nome da Yuri. Mirai Nikki foi aquele negócio, foi o que decretou, né? Sou emo gótica e os caras 4. Diferente, psicopata. Exato. Agora eu sei qual que é Mirai Nikki. Row, fight the power. Row, fight the
Mas aí, qual que foram os seus primeiros animes, assim, que levaram vocês... Os primeiros animes mesmo, não os que vocês sabiam que eram animes, mas aqueles que vocês assistiam achando que era desenho mesmo. Cara, Hantaro. Assistia Hantaro, velho, quando era pequeno, mano. E Hantaro era foda, mano. Eu curtia Hantaro. Aquela abertura, né? Aquela abertura que entra, assim, marca mais que o comercial do Dolinho. Soninho Biju Fofuxo, velho. Hantaro, mano. Não, mas na moral, eu assistia muito Hantaro, velho, quando era pequeno. Assistia muito. Acho que Pokémon também foi um dos primeiros que eu assisti. Cavaleiro do Zodíaco eu assistia também de vez em quando, tá ligado? Quando passava. Dragon Ball minha mãe não gostava que eu via, então eu comecei a assistir depois de grande. Satã, né? E... Era Satã, as mães piram. E qual que era o outro? Acho que foram mais esses, cara. Pokémon, Digimon também, que nem eu falei. E o Naruto, que eu comecei a ver quando eu tava no Fundamental. Só que, tipo, mesmo assim, pequenininho lá, sem saber nada o que eu tô fazendo aqui. Acho que foi Hantaro, Pokémon e Digimon, vamos colocar assim. E você, Leonardo? Acho que foi Pokémon, Digimon e Yu Yu Hakusho e Dragon Ball também. Dragon Ball que por mais que, tipo, nenhuma mãe gostava, né? Eu sempre abaixava o volume da TV, tipo, quando o Mr. Satan entrava em cena, sabe? Junior? Cara, meus primeiros animes o Pokémon sempre foi, cresci com Pokémon, aí veio Medabots, eu lembro, nossa, Medabots era... Nossa, muito Medabots louco. era foda, mano. Sim, Shaman Caraca, King, verdade. aí Beyblade? Beyblade, nossa, Beyblade. Beyblade, Aí mano. sai gordo, velho. Aí fizeram outro que ele ficou magro, outro que ele ficou criança, né? Tudo mesmo. Esses três primeiros Beyblades são os melhores. Posso pontuar uma coisa? Rapidão? Mano, Medabots era muito foda, velho. Acho que poucas pessoas viram. Era muito louco, mano. Tipo, era tudo. Era os medalhão e eu tinha os bonequinhos que encaixavam, verdade, mano. Vou adicionar outra aqui. Mega Man Net Warrior. Isso mesmo que eu Com ia falar. Nossa, aquele muito brinquedinho, bom. cara. Eu sempre quis ter um dele, nunca tive. Eu nunca tive também, cara. Eu chorava. Eu tenho o Proto Man, o Mega Man e o Mega Man vermelho lá, que eu esqueci o nome. Até hoje tá na minha estante lá. 3 miniaturas assim. Quando vocês olharem no cenário do meu canal, vê que tem um Proto Man nos bonecos lá da estante, mano. Repara pra você ver, tem um Proto Man que eu guardo até hoje, cara. Sim, aquele lá que tinha. É aquele lá que tinha um buraco no pé? É, o que vinha com o... Você lembra quando saiu o... Eu esqueci o nome, que eles usavam pra batalhar? Sim, sim, sim. É o que troca o braço até por espada, por canhão? É, eu tenho esse aí mesmo. Isso, cara, é fantástico, verdade, mano. Pior que é engraçado que você assistia as coisas tão na inocência que, tipo, tô cagando e andando se é desenho, se é anime, tá ligado? Depois que você para pra pensar e vê isso, mano. Porque, que nem, tipo, Dinossauro Rei é um anime bosta, mas é um anime, tá ligado? Nossa, Eu não curtia Dinossauro Rei, mãe. eu gostava. Ah, mano, eu não curto. Meu irmão que é viciado, meu irmão começou a assistir agora. Aí eu falei, nossa, dinossauro! Eu falei, eu já falei pra você ver esse bagulho, mano. Dinossauro Rei. Tipo assim, eu sou, como eu já falei, né, algumas vezes eu gosto de evolução e eu quero trabalhar com biologia. Aí eu vi a Dinossauro Rei, tipo, tudo quando é coisa de dinossauro, eu sempre ficava muito puto. Porque eu sei que dinossauro são os ancestrais das aves. Já é comprovado que a porra do dinossauro tem pena. E eu sempre implicava, cadê a pena do dinossauro? Ou quando colocava um aerodátilo no meio dos dinossauros. Tipo, pterodátilos não são uma espécie de dinossauro. Não, gente, por favor. Aqui meu livrinho aqui da escola explica as coisas. Eu ficava puto com o anime. Mas aí, Felipe, qual que são os seus animes que marcaram? O primeiro foi Digimon, que eu gostava bastante. Agora que comentaram, eu lembrei de outro que eu também amava, que era Beyblade. Cara, eu amava Beyblade, eu tinha aquelas lá com faísca. Sim, sim, aquelas de ferro ainda, né? Essas de faísca elas quebravam fácil quando elas se cocheteavam. Quem nunca rodou Beyblade na tampa do lixo, velho? Tampinha de detergente, tá ligado? Bichinho. Eu lembro, eu fui assim na cidade, eu vi a Beyblade dourada, irmão. Eu falei, puta que me pariu. Eu peguei aquela, era 15 conto. Na época pra mim era o olho da cara, mas tudo bem. Era o meu dinheiro ainda. Eu fui lá, mano, eu abri. A primeira vez que assim, eu fiquei de pé, soltei, caiu no chão, desmontou, tá ligado? Aquela parte que fazia a faísca quebrou no meio. Aquela porra devia estar no estoque há uns 5 anos pro ferro ter quebrado. Até hoje eu não sei a explicação lógica pra aquilo. Eu só sei que eu fiquei muito triste. Mas Felipe, continuando aí, você tava falando. Eu acho que outro foi Cavaleiros do Zodíaco. Eu via bastante e, tipo, eu não entendia nada. Eu era muito pequeno quando eu olhava.
Mas eu gostava, porque eu achava legal. Dragon Ball nunca, eu olhava assim, mas nunca me atraiu. Desde pequeno eu não gostava de Dragon Ball. Assim, o que eu conheci, assim, pela TV foi principalmente Dragon Ball, né? Porque meu pai, assim, minha família é religiosa, mas meu pai era o ponto fora da reta. Então, tudo que, tipo assim, espetava o cristianismo, ele falava, pô, da hora. Então, quando ele via Satã cedo, ele até apoiava, assim, até porque hoje também, pra mim, assim, religião é algo meio que mitologia, sabe? Então, esse meu lado muito religioso também nunca me afetou muito. Minha mãe sempre foi muito liberal, então nunca teve esse negócio de não deixar assistir essas coisas, até porque minha avó me deu um boneco do Exódia. Então, o Exódia é um capetão. Então, tipo, esse lance de religião, que nem, tipo, eu sou cristão. Eu acredito que tudo tem um limite, mas a gente sempre respeita. E anime, tipo, nunca me influenciou em nada, tá ligado? Só, tipo, as partes boas. Sim, o que eu vejo no anime, assim, eu nunca vi algo, assim, se você colocar algo satânico ou não, tanto faz, cara, é uma referência, sabe? Não quer dizer que aquilo é. Por exemplo, tem o Olho de Horus, vou falar o que? É Illuminati, é o Anticristo, sei lá o que. Mas o Olho de Horus era uma religião que até o próprio cristianismo provém da religião lá do Horus. Então, assim, eu acho que a pessoa que julga algo por referências, assim, eu acho meio demais, sabe? Mas... Então, assim, é tudo questão de você pegar e estudar. Sim. E vamos deixar de lado um pouco a parte de religião, que senão a gente vai perder totalmente o foco da conversa. Mas eu tava falando, né, de animes que marcaram. Então Dragon Ball eu sempre assisti. Digimon também, eu gostava pra caralho. Tipo, Digimon eu amo até hoje com todas as minhas forças. Sakura Card Captor, tipo, é aquele negócio de assistir escondido, porque era desenho de menininha. Mas Sakura Card Captor é legal pra caralho. Eu gostava também de Yu Yu Hakusho, até porque gastei uma nota preta com uma miniatura do Riei. Mas, assim, acho que o que mais me deixou a bandeira escrachada mesmo foi Digimon, Charman King, pela abertura principalmente. Eu amo aquela música até hoje. E Fly, o Pequeno Guerreiro, porque eu lembro que nem passava mais na TV quando... tipo, antes de eu nascer já não passava mais, mas meu pai tinha gravado em fita VHS todos os episódios que passavam na TV, né? Eu lembro que eu assisti tudo, cara. Assistia todo dia, sempre. E Pokémon, porque Pokémon é uma coisa que marcou. Eu lembro que eu ficava repetindo o rap dos Pokémon só pra me decorar aquela porra. E era em inglês na época, ainda não tinha o em português. Foi complicado, mas eu consegui. Tem o... Nossa, fugiu o nome do anime, velho. Como é que é? O cara? Ele é do carinha de cabelo branco, esqueci o nome dele. Fugiu. De cabelo branco e roupão vermelho. Inuyasha? Isso, Inuyasha. Ninguém falou dele também. Nossa, mano, como é que eu deixei passar? A abertura de Inuyasha, véi, eu sei de cor até hoje. Eu sou o cara que menos sabe de anime aqui e você toma banho, mano. Tô brincando. Então, é porque tem coisas que aconteceram que, tipo, lembrar assim de estalo é meio difícil, tá ligado? Porque foi muito anime. Se você sentar e for, tipo, pensar tudo que você assistiu até agora, vai dar muita coisa. Sim. Mas assim, a gente tá falando de animes aí que a gente assistiu quando a gente era menor e tudo mais. O que vocês acham assim de... hoje, os animes não tem tanta força na TV aberta, né? Mal tem, assim, programas pra crianças. E o que tem de anime na TV, em TV fechada, né? A Play TV, se eu não me engano, tá passando Naruto, Yu-Gi-Oh! Que eu me lembro, Bleach e Death Note. Mas tipo assim, a audiência é ridícula, sabe? Mas assim, até a audiência do YouTube tem mais pessoas do que na própria TV fechada, né? O que vocês acham, assim, da falta de animes na TV? Eu acho que, querendo ou não, tipo, a televisão aberta parece que perdeu muito. Mano, TV Globinho, não tem mais, tá ligado? Era algo que construiu minha infância e, tipo, não tem mais, é triste. E vou pegar um exemplo da minha área, falando de seriados. A Globo, quando ela pega pra passar um seriado muito bom, ela passa no horário que ninguém vê, que é às 2 da manhã. E aconteceu a mesma coisa com os animes. Antes passava no horário nobre nas televisões e agora não passa. Então, tipo, eu acho que talvez o público que esteja assistindo não deu audiência na época e isso acarretou agora. Ou simplesmente é burrice das televisões e eles estão cagando e andando pra gente. Eu acho que também é questão de ou falta de licenciamento, né? Não tem quem compre de lá pra exportar pra cá. Tem muita gente que é muito chato com isso, tipo, licença. Tem muitas empresas que são muito chatas. Isso acaba atrapalhando muito. Tem mais dois fatores ainda também que eu acho que seja predominantes também. Que, por exemplo, tem a galera que a gente só
só conheceu o anime, basicamente, por causa dos animes na TV aberta. Se não fosse aquilo, a gente nunca ia correr atrás. E tem uma galera que hoje já assiste anime na internet, pá, e eles reclamam da TV aberta porque eles acham que é um lixo, sabe? Porque pra eles não é bom, pra ninguém vai ser, sabe? Eu acho que pelo rage, assim, das pessoas que curtem animes ficarem boicotando a própria TV, acho que também gerou uma má reputação, vamos dizer assim, né? Um mau olhar das pessoas que já conhecem anime. Por exemplo, quando o Naruto passou, né? Um monte de galera que assistia já há tempos legendado ficava reclamando: ah não, censurou isso, censurou aquilo, que fez isso e aquilo, e eu acho que foi perdendo a força, né? Uma coisa que você falou que faz sentido também, tipo, pegando agora, é que às vezes a gente dá um boicote, a gente dá muito boicote na TV, né? Principalmente galera que vê filme online, vê as coisas online. Então, tipo, às vezes a televisão não teve audiência com os animes porque todo mundo vai pra internet, tipo, que nem você falou. E querendo ou não, na internet sem censura, ninguém vai querer ver um anime de sangue. Se eu quero ver sangue no anime, eu vou ver sem censura. Então, tipo, eu acho que também pela facilidade no acesso de tudo hoje, as pessoas, eu, por exemplo, não assisto televisão mais, faz muito tempo que eu não assisto televisão. Então, tipo, as pessoas meio que não estão assistindo TV e estão só na internet. Então, é que o que eu vejo assim é que, por exemplo, uma criança, ela mexe no celular e tudo mais, mas não é algo que ela vai correr atrás, entendeu? Então, o que eu vejo na TV aberta é pra atrair público novo. Então, por exemplo, que entre crianças é fácil fazer sucesso. Se algo caiu bem pra uma criança XY, as outras amiguinhas dela, descofe lá, vai começar a ver também pra conversar lá e pá. Por exemplo, Dragon Ball. Tudo bem que é um anime sério e tal, mas ainda não tira o fato dele ser meio infantil, né? Ele ainda tem várias características que deixa ele sendo um anime infantil ainda. Então, por isso que ele passou na TV e por isso que fez sucesso com o público infantil. Por mais que ele também faça sucesso com o público maior e tal. Então acho que, por exemplo, você quer atrair um público novo, teria que pegar algum anime shonen, né? Esse shonen clichêzão mesmo. Tipo Dragon Ball, Naruto e tudo mais, que por mais que o enredo seja diferente, a essência é igual, entendeu? Por exemplo, pega Fairy Tail, é complicado por causa que ele tem it, né? Que tem teta no meio do anime. Então, sei lá, pega um Bleach da vida, alguma coisa assim, que nem a Play TV tá fazendo, e passar, né? Só que, como a gente tá vendo que o monopólio da TV tá caindo cada vez mais perante a internet, acho que é um caminho sem volta, né? Entendi, faz sentido. Sobre anime na TV aberta, eu acho que hoje em dia não funcionaria mais colocar anime na TV aberta pra uma geração que já tá acostumada com esses desenhos, tipo, o retardado da Cartoon, dessa nova geração da Cartoon. Então acho que não daria certo, tipo, voltar agora. Bom, já disseram tudo que tinha pra dizer, mas, pô, falando sobre a TV, tentaram na Cartoon mesmo trazer o Pokémon XY dublado. Passaram os episódios, só que não deu muito certo na Cartoon, eles tiraram depois de uns episódios, acho que parou no 40 ou 50, algo assim. Mas aí eles não passam mais e ninguém mais assiste também, né? Se quer assistir Pokémon, vai assistir o legendado dublado na internet mesmo, que é mais fácil de acesso também. Você cria seu próprio horário, você assiste. Mas então, é que o erro da Cartoon, ao meu ver, não querendo menosprezar Pokémon nem nada, mas é querer apostar em algo que já passou, sabe? Acho que você tem que apostar em coisas novas. Não é porque Pokémon fez sucesso há 10, 15 anos atrás que ele vai continuar fazendo hoje, entendeu? Acho que eles teriam que, sei lá, pegar aquele concorrente do Pokémon que tá no Japão agora, o Yokai Watch, por exemplo. Dá pra chamar algumas coisas novas, sabe? Porque as coisas antigas já tem um público seleto. Eu acho que é difícil trazer coisa nova, principalmente quando é algo que tem continuidade. Então a pessoa que pega algo que já tá no meio, já tá lá pra frente do negócio, realmente não vai ter muito interesse, sabe? Mesmo que Pokémon seja um anime filler, mas... E um tempo atrás a Cartoon mesmo, ela continuava a passar Dragon Ball e Pokémon, só que de madrugada. Então não adiantava muito, não chamava público, porque a maioria das crianças não ficava até esse horário, né? Dormia 9 horas, é foda ter audiência assim. Eles só estão aproveitando o contrato deles, né? Eles têm bem contrato ali, vamos passar. Mas e aí, Felipe, você tem alguma coisa a mais aí pra dizer? Como o Junior disse, já falaram tudo. Então assim, não tem problema em botar na TV aberta, eu até apoio pra aumentar a divulgação. O único problema seria a censura, que às vezes atrapalha, às vezes não atrapalha. Às vezes é escroto, às vezes não é.
Sim, agora veio a cabeça aqui, por exemplo, a Netflix, né? Ela tá trazendo animes, por exemplo, lá sobre Taizai, ela comprou os direitos e dublou e tudo mais. E aí entra em um outro ponto, sabe? Já não é uma coisa com censura ou pra crianças. Eles só dublaram e mesmo assim teve gente boicotando. E eu assisti inteiro dublado, né? Eu já tinha assistido legendado. Aí eu reassisti na Netflix, né? Pra ver que o povo tava criticando. Se começarem assim, a Netflix pegar vários animes e dublar, por exemplo, na Naruto Taizai, tudo bem. É difícil você acostumar com outra voz num personagem que você já estava acostumado? É difícil. Mas, cara, a dublagem tava muito boa, cara. Eu não entendi por que da reclamação. O que vocês acham sobre isso? Acho que aí já é uma chatice mesmo ou realmente não é algo que vá pegar? Eu acho que é um pouco de cada, porque, por exemplo, quando a gente é pequeno, eu não sabia inglês quando era pequeno, então eu assistia tudo dublado. E eu acostumei com a dublagem das coisas que eu vi de quando era pequeno. E agora que eu tô assistindo tudo legendado, fica mais difícil acostumar com a dublagem. Só que é dar uma chance, até porque, tipo, a dublagem do Brasil, querendo ou não, em tudo é uma das melhores que existem, né, no mundo, tipo. E eu peguei bem, e não é só o Nanatsu no Taizai que tá na Netflix, tem vários animes lá que eles trouxeram já. Sim, é que Netflix, eles realmente compraram os direitos e dublaram, né? Porque os animes que estão lá estão legendados ou já tinham sido dublados antes. Pelo que eu entendi, o primeiro mesmo, assim, que foi deles, o custo, foi Natsu no Taizai. Eu ainda não parei pra ver lá, tipo, dublado, nem nada. Eu sempre prefiro assistir, eu gosto de ouvir o áudio original de tudo que eu assisto, mas dar uma chance pra dublagem, eu acho que é uma boa. Até porque é o nosso país, tá ligado? É uma forma de incentivar a galera que trabalha com isso. Que nem você falou que curte séries e tudo mais, eu assisti The Flash, né? Eu assisti legendado e depois assisti dublado. Cara, pra mim ficou muito bom, cara. Não tem muito o que reclamar. Só demora pra você se acostumar com as vozes, né? Porque a galera taca muito pau. Em relação às séries, tem muitas séries que dublaram bem, mas tem umas que a dublagem ficou, tipo, ridícula. Tipo The Big Bang Theory, né? Isso, eu tava pensando nisso agora, que é uma dublagem absurda, cara. Quando eu assisti, tipo, não foi. Mas é questão de você dar a chance, porque quando a galera vê, tipo, a gente acertou numa dublagem e os caras reconheceram o nosso trabalho, vamos manter desse nível. Agora, tipo, se tudo que eles fizerem for boicotado, vai chegar um momento que eles vão cagar e andar pra gente e não vão dublar mais. Exato. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Em relação à dublagem, tem algumas, tipo, quando dublam aquela personagem secundária, às vezes a voz fica muito irritante. Tipo, por exemplo, na Netflix, o Cavaleiro Zodíaco Las Canvas, as meninas lá, cara, é uma voz irritante e eu acho que essas vozes que não combinam, meio que trazem um desgosto pra todos. É que esses personagens secundários, geralmente, eles são dublados pela mesma pessoa de algum dos personagens, algum protagonista, só que eles mudaram a voz. É que a dublagem brasileira, né, não tem muita verba, né? Eles até têm o dinheiro, mas não pra ficar contratando gente a rodo. Então acho que seja isso, né? Vocês costumam ir a eventos de animes e tudo mais? Paulo, você já foi? Já, bastante. Como que conta, também conta, mas tipo, o evento que eu mais fui foi o Anime Friends, tá ligado? Sim, você vai desde que ano? Cara, eu acho que eu fui umas 4 vezes. Acho que tem... É porque teve um ano que eu não fui, então fazem uns 4 anos mais ou menos. Então, pra engajar um pouquinho mais no assunto, né, eu vou fazer algumas reflexões aqui. Aí quem quiser comentar aí se já foi em evento, é igual, é diferente, não sei, que são várias partes do Brasil aqui, né. Eu costumo ir no Friends todo ano, no Friends e no Ressaca Friends, né, que são o mesmo evento, só que em locais diferentes 2 vezes ao ano. E o que eu reparei, eu vou desde 2009, né. Então, de 2009 a 2011 era uma coisa seleta. Então, tipo assim, era anime, Friends. Até 2010 teve aquele negócio de juntar mais 2 eventos lá, que era de quadrinho e tal. Mas ficou bem exposto que eram eventos diferentes, sabe? Cada um ficava ali no seu cantinho. Então, o que era pra ser de anime é de anime, que é de ser HQ e tal. E o que eu vejo hoje é que as coisas estão meio ficando muito surbadas, sabe? Por exemplo, aqui na região, tem o Arena Game Show, tem o Anime no Orion e tem o Vale Comics. Arena Game Show, games, Anime no Orion, anime, Vale Comics, comics em geral, né? Evento geek. E o que eu posso reparar que os três têm em comum é que os três são iguais, sabe? Não tem uma distinção entre eles. E
eu acho que, sei lá, é meio complicado. Por exemplo, no ano retrasado ou passado, não tenho certeza, eu vi um cara sendo zoado no Anime no Oreo, que é um evento de anime, sendo zoado porque assiste anime. Tipo, tá bom, é tipo você zoar um cara que curte sertanejo num show de sertanejo. Não tem sentido, sabe? É tipo no ano retrasado, no Ressaca, né? Eu fui lá, daí tinha uma galera, eu perguntei, vocês curtem que anime e tal? A gente não curte anime. Tipo, no anime Friends, eu acho que ficou algo meio que quiseram juntar tudo pra pegar um público grande, né? Eu até entendo isso, que é marketing, mas eu acho que as pessoas em si que curtem aquele determinado entretenimento acabam se sentindo meio deslocado, né? Porque é que nem você quer ir conhecer gente que gosta, por exemplo, de anime, curte anime e tal, e você não acha. Fica meio complicado. Tipo, você acha, mas agora tá surbando demais, né? Alguém tem algum ponto de vista sobre isso? Cara, tipo, é meio ruim perder o foco, tá ligado? Mas eu gosto do crescimento do evento, até porque faz ele acontecer. Eu não gosto de quando fica muito bagunçado tudo, que às vezes o Anime Friends ele acaba pecando em uma coisa ou outra. Já ouvi organizadores de caravana comentando sobre isso e tudo mais. Mas, tipo, uma coisa que eu gosto dos eventos é que às vezes você depara assim com uma pessoa que não conhece, mas a pessoa foi lá justamente pra conhecer, tá ligado? Esse tipo de pessoa é legal você encontrar no evento. Tipo, eu tô querendo conhecer esse mundo e vim conhecer. Tipo, já era. Agora, tipo, zoar alguém que gosta de alguma coisa, não, cara, você já errou aí, tá ligado? Não, então, são 3 tipos de públicos distintos que não curtem da coisa, né? As que querem conhecer, as que estão completamente erradas e as pessoas que vão no evento, mas não por aquele motivo. Por exemplo, um evento de anime, aí chama, sei lá, um youtuber de vlog, sei lá, que não tem nada a ver com anime. Aí vai mó galera pra uma coisa que não tem nada a ver com o tema central, entendeu? Acho que aí perde o foco demais, sabe? Porque estão tentando globalizar o negócio geek, tá ligado? Você é geek, então você curte isso e internet. Tá ficando muito globalizado, sabe? Acaba sendo, né, cara? Acho que todo mundo que é um pouquinho nerd ou geek curte um pouco de tudo. Mas a gente aceita, né? E tipo, a gente só torce que os eventos não acabem, porque é o que sobrou pra gente aqui no Brasil. Tipo, os eventos grandes e muito bons, assim, conhecidos no Brasil são poucos. Não são, tipo, todos os eventos que acontecem que são gigantescos. E a gente só, pelo menos no momento os que eu fui, me agradaram muito. Tipo, eu não trouxe reclamações quanto a isso, entendeu? Sim, é questão de... Não sei se dizer se é organização ou se é focar, sabe? Porque, por exemplo, um que ainda continua impecável, basicamente, é o Friends, né? Ele ainda, o foco é anime, traz banda internacional que toca abertura de anime, jingle de anime e tudo mais, que nem já foi a Flau, já foi Flow, já foi Homemade Kazoku, que são tudo bandas que... Então, tipo, eles têm um foco muito bom. Aí, às vezes, dá umas desfocadas. Tipo, colocar, sei lá, uma banquinha de Monster High no meio do evento, sabe? Fugir um pouquinho. Mas aí, alguém tem alguma outra visão, assim, diferente da minha e do Paulo? Eu queria falar que vocês falaram que os eventos grandes já são poucos. E os eventos grandes e focados em anime são menos ainda. O Anime Extreme, de Porto Alegre, aqui da minha cidade, todo mundo falou, ele era um evento assim, só de anime, agora ele se abriu muito. Por exemplo, eu fui no meu primeiro Anime Extreme, em maio de 2015, e daí, antes de abrir o Anime Extreme mesmo, tava todo mundo aglomerado num salão. Daí depois iam abrir um outro salão, que tava as tendinhas, tudo, os palcos, etc. Tava todo mundo aglomerado ali. Passou ali em cima, tinha um corredor em cima, passou lá o Selbit. Mano, eu fiquei surdo. Eu quase fiquei surdo, tipo, esse é o problema. E tu vai ver, as garotas, elas não, parece que só estão lá pra ver ele. Elas só estão lá pra ver só os youtubers, como tu mesmo deu aquele exemplo antes. De um grupo lá que, não sei o que é anime, só tô ali pra ver youtuber. É bem assim. Sim, é o que eu disse, né? Não, assim, ao falar, né, quando você entende, não parece ser algo muito ruim, sabe? Não parece ser algo nocivo. Mas quando você acaba vendo, né, quando você tá com intenção de ir no evento pra achar a galera lá que curte anime e tudo mais, e a maior parte do público acaba desfocando do tema central até do próprio evento, você se sente um pouco incomodado, né? Eu acho que, tipo, eles sabe, que nem você falou, focar. Vou dar um exemplo na Comic Con. A Comic Con, dos eventos que eu fui, na minha opinião, foi o melhor
teve. E teve um painel que foi do canal Nostalgia. E, tipo, Felipe Castanhari, pra mim, o melhor youtuber aqui hoje. E, cara, tipo, ele tem todo a ver com o universo de nerd, geek. Então, tipo, ele fez um youtuber, foi um youtuber que fez sentido tá com um painel na Comic Con. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Sim, Então, às vezes, tipo, pegar youtubers grandes que falem sobre anime seria uma melhor opção pra isso. Por exemplo, o Selbit grava vídeo de jogo, de zoeira, jogo, etc. Talvez convidar ele pra eventos de jogos fizesse mais sentido. E assim vai indo, entendeu? Sim. Tipo, é você saber organizar, tipo, tal pessoa faz isso, então vamos chamar ela pra falar nisso. Tal pessoa faz isso. Até porque o trabalho dos caras é muito bom, tá ligado? Então, tipo, é óbvio que quando você chamar um cara desse, vai atrair todo o público dele pro lugar. E muitas vezes a pessoa usa isso e acaba desfocando do que ela queria fazer. Só que agora, quando a pessoa tem uma logística boa e sabe trabalhar em cima do evento, tipo, o negócio fica gigantesco e não foge do tema. É o que eu tô entendendo. Por exemplo, no YouTube, né, tem canais são focados em anime e tem outros que falam de anime e em algumas coisas mais. E quando, por exemplo, a Arena Game Show chamou o Selbit, chamou o Sr. Wilson, chamou o Damiani, Rato Borrachudo, fez todo sentido. É um evento de games, ok? Sim, nossa, foi 100%. Tipo, os caras que estavam ali eram os caras que jogavam, eram os caras, tipo, querendo ou não, eles são caras, tipo, geek, nerd, que engloba a gente também. Sim. Então, tipo, ali fez total sentido. E, às vezes, querendo ou não, tipo, um youtuber grande, digamos, eu não vi nenhuma palestra do Selbit em evento. Mas eu não sei, vai que o cara sabe pra caramba de anime e surpreende no evento. A gente não sabe, tá ligado? Então, é que, assim, nesse canto aí dele saber ou não, eu não sei se é válido. A não ser que ele tivesse, um canal secundário que ele fale sobre. Que você precisa ter uma temática, né? Você tem que, por exemplo, eu falo que eu vendo sanduíche, mas eu tô vendendo tijolo. Fica meio estranho. Então, acho que, por exemplo, em feitos mesmo pra anime, eventos, né, no caso, seria mais lógico, tudo bem não gravar só anime, mas gravar coisas relacionadas. Acho que seria mais lógico. Por exemplo, eu já fui em evento de anime e tá lá, sei lá, anime, sei lá o que. Aí você vai ver a palestra e o cara tá falando de como ele fez sucesso no YouTube com games. Tipo, pera aí, não era anime? Então eu acho que é questão de logística mesmo, sabe? Você tem que ver o que combina ou não com o negócio. Row, row, fight the power! Row, row, fight the power! Pra terminar o papo mesmo, vamos terminar assim, pegando mais na ferida mesmo. O que pra vocês deixa algo ruim, sabe? Um anime ruim. Não necessariamente ele seja ruim de verdade, mas com o passar do tempo você foi vendo defeitos nele e foi achando ele ruim. Alguém pode começar dessa vez, em vez de ser eu? Pra ficar mais fácil, né, pra já gerando assunto pra vocês, eu vou começar. É que, por exemplo, quando eu comecei a assistir animes, eu não conhecia animes. O que eu conhecia era TV aberta, né? Então, quando eu fui pro mundo legendado, é um campo completamente diferente, né? Aí eu comecei a ver, e qualquer anime que viesse, normal, é um anime. Aí depois que eu comecei a ver animes melhores, o que era normal passou a ser pior. Por quê? Você começa a avaliar coisas que antes você não tinha noção. É aquele negócio, se você só vive no escuro, você não sabe o que é claro. Então, vocês estão conseguindo entender mais ou menos? Sim. Então, eu acho que nessa questão, eu nunca apontei o dedo pro anime, não, você é ruim. Eu passei a ter um senso mais crítico. Por exemplo, que eu vi falando em vídeo, né, de anime modinha, por exemplo, que eles fazem sucesso pelo motivo errado e tudo mais. Mas tem anime mesmo que ele pode até ser razoável, mas ele não explora muitos personagens, ele não tem um super enredo, ele não tem uma animação boa, até isso influencia, não tanto quanto o enredo e personagens, mas influencia. Então, eu acho que conforme você assiste mais animes, estimula o seu senso crítico, faz você saber o que é ruim. Por exemplo, se alguém perguntasse, fala um anime aí que você odeia e que quisesse que ele deixasse de existir. Eu não ia querer que ele deixasse de existir. Se eu não sei o que é ruim, como é que eu vou saber o que é o bom? Então, esse mais ou menos o que eu penso, né? Por exemplo, Fairy Tail é um caso à parte, né? Ele, por mais que não tenha um enredo bom, ele não tem personagens muito aprofundados, são carismáticos, mas eles não são aprofundados e a animação, assim, é mediana, sabe? Não é muito boa, mas também não é ruim. Então, só que ele é legal de assistir. Então, se alguém chega pra você e falar que ele é o melhor anime, é meio complicado. Você pode até entender pelo anime ser engraçadinho e tudo mais, que seja o anime favorito da pessoa. Às vezes ela nem assistiu muitos animes, então ela não tem esse negócio do senso crítico, né? Que é o que acontece bastante com o canal. Então eu tento estimular as pessoas a assistir mais animes antes de vangloriar um, entendeu? Então não adianta você falar que One Punch
Man é o melhor anime se você não assistiu animes bons de verdade. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? É a questão do surpreender assistindo alguma coisa, né? Tipo, depois que você começa, como eu posso falar, a amadurecer um pouco vendo. Vou falar no meu caso, como eu falei, da galera do canal, sou que menos assiste anime. Só que no meu caso, com o que eu faço no canal, que são as séries e os filmes, de tanto assistir séries e filmes, eu acabo querendo sempre me surpreender. E eu acho que no anime é a mesma coisa. Por exemplo, às vezes a galera das antigas que critica falando que um anime agora é zoado, não sei o que, talvez porque seja na antiga aquilo foi novidade e agora não é, entendeu? Tipo, não surpreendeu a pessoa. Então, é que nesse caso da antiga, né, é bem um caso à parte, sabe? A maior parte... que tem uns que são chatos, Sim, né? sim. Não, eu acho que não é nem questão de ser chato, é aquele negócio que a gente falou mesmo no começo, de você tá acostumado com uma coisa e se mudou, ou se tem algo parecido, mas não é igual, a pessoa acha ruim, entendeu? Mas pode continuar. Então, isso que eu tô falando, tipo, parece que refez uma coisa de um jeito que não agradou. Que nem no meu caso, que eu falei que eu não gosto de Dinossauro Rei, talvez seja porque eu já tenha visto tantos animes, tipo, com o cara tendo um avatar, tendo um monstro, tipo, Bakugan, Pokémon, Digimon, Medabot, tipo, que o personagem tem um bicho que ele treina pra poder lutar contra, e quando eu vi Dinossauro Rei não tem me agradado, porque eu devo ter ficado, tipo, é a mesmice de sempre, entendeu? Isso é uma coisa que às vezes pode acontecer com as pessoas. Sim. É um ponto de vista. E também eu acho que o que você fala que uma série não te surpreendeu tanto, acho que é porque você acaba reparando em pequenos detalhes que se em uma obra tem e na outra não, você acaba sentindo falta, né? Você acha que ela não foi tão complexa. Então acho que também tem essa. É aquele negócio da experiência, né? Quanto mais você tá acostumado, quanto mais você fica crítico, mais aquela coisa que é... Você fica chato, assume. Você fica chato mesmo. Então quando aparece alguma coisa mais rala, fica meio sem graça, né? Fica meio sem sal. Mas então, você tem mais alguma coisa a falar? Alguém? Então, mas aí também vai a maturidade da pessoa de assistir, né? Que tipo, eu acho que pra você, tudo que você for criticar, eu acho que você precisa assistir primeiro e conhecer, né? Sim. Então, tipo, é sempre que ele falou, tem que estar assistindo. Quando você tá calejado de ver anime, aí você vai ter um senso crítico pra poder falar se um anime é bom ou não. É que nem aconteceu com o meu canal recentemente. Eu fiz, né, Saitama versus Goku, né, que é uma tretinha aí de fanboys. Aí, em vez de eu comparar os dois, eu falei, bom, os dois animes são ralos. Os dois animes são isso. Tava apontando, né, porque os dois animes não são tão bons. Aí, eu falei, né, eu falei que eu gosto dos dois, eu só falei que os dois não são tão aprofundados. Aí, veio um carinha lá comentar, né, seu lixo, que não sei o que lá, assim, só gosta de anime com drama, sentimentalismo, sei lá o que. Eu acho que, assim, pelo vocabulário e pela maturidade da pessoa, eu acho que ela tinha, sei lá, uns 10 anos por aí. Mas... Acho que não é nem idade mesmo, é mental mesmo. Questão de idade mental, isso. Tem a mentalidade, mas também tem a questão da idade. Tudo bem que tem uma criança com 10 anos que pode ter a mentalidade de uma 18 e uma 18 com uma mentalidade 10. Mas pra ficar mais simples de explicar, animes têm faixa etárias. Então, não adianta, por exemplo, você botar uma criança de 10 anos pra assistir Full Metal e que... ela pode até gostar das lutas, mas a história não vai entender, não vai entender o que é a verdade. Ela não vai entender, então pra ela vai falar, pô, Dragon Ball é melhor, tem muito mais luta, sabe? Só que ela ainda não sabe ler o enredo, sabe? Ela não sabe interpretar. Então, eu acho que tem esse problema, assim, que você não consegue globalizar, sabe? Por exemplo, você vai fazer um ranking. Pode ser que, sei lá, Fartail fique na frente de Hunter x Hunter pelo público e não por qualidade, sabe? Então, acho que tem isso. Aí, que nem, tipo, o gosto, querendo ou não, é o gosto da pessoa, né? Não tem como. Quando a gente falou aqui, tipo, quando você perguntou no começo, qual é o anime favorito de vocês? Eu acho que teve só, a gente tá em 5, teve 2 que teve o mesmo anime como primeiro. Então, acaba sendo o momento que você assistiu aquilo, o porquê você assistiu aquilo, acaba te marcando também. O Metal, tipo, foi um anime que marcou, eu curti pra caramba, tipo, eu posso assistir qualquer anime hoje. Talvez eu me arrependa de estar falando isso, mas, tipo, todos os animes que eu assisti até agora não ocupou o lugar do Fullmetal pra mim. E pra outros que tinham o Fullmetal como primeiro e assistiram depois, talvez já tenha mudado esse esquema. Então também tem essa questão. Mas, assim, anime, quanto série ou qualquer tipo de entretenimento, eles têm algumas coisas básicas, né? Que vão além do gosto pessoal. Por exemplo, pra algo ser bom, é irrefutável
que tem que ter personagens que você se identifique, que eles tenham defeitos e qualidades, que o enredo seja bom. Sendo de comédia, terror, drama, é essencial um enredo bom. Então, por exemplo, em anime, no caso, tem que ter uma animação boa. No caso de série, tem que ter efeitos bons, né, no caso. Uma filmagem, ter uma fotografia. Boa. Então, tem coisa assim, por exemplo, eu fiz até um vídeo, né, como classificar animes, como julgar animes, né. Então tem algumas coisas que, independente do seu gosto, são fatos, é aquele negócio, né. Vai chamar atenção, entendi. É aquele negócio, você pode até ter uma opinião, mas isso não muda o fato dela poder estar errada, sabe? Então... Nem tudo é questão de opinião, sabe? Existe a opinião e existe a coisa que de fato é melhor. É tipo, comparar o Fullmetal com o Fairy Tail. Você, na sua opinião, pode achar Fairy Tail melhor, mas se você for comparar fato por fato, você vai ver que Fullmetal é melhor. Então, é o que eu sempre digo, né? O meu anime favorito, assim, é Hunter x Hunter. Ele é bom, eu já analisei ele de vários fatos. O Fullmetal é o meu terceiro anime favorito, mas se eu tivesse que julgar ele sem expor minha opinião, o Fullmetal estaria... Então, acho que é saber você, vamos dizer assim, separar a sua opinião dos seus critérios, entendeu? Que eu vejo... Aí vem a questão da maturidade, né? Tipo, que nem agora. Acho que a maioria da galera que tá discutindo aqui, tipo, já é bem grande. Então, tipo, a maturidade da nossa conversa acaba sendo maior. Sim, e uma coisa interessante, né? Que a gente até criticou alguns youtubers aqui falando isso e aquilo, mas eu acho que uma coisa interessante é que se a pessoa... Assim, agora não tem nada a ver com aquela questão, mas enfim. Se a pessoa faz algo que estimule as pessoas, sabe? A ter um senso crítico, a ficar mais maduras, a deixar de fazer essas tretinhas bobas, sabe? Influencia, porque o que antigamente o que influenciava era a TV, hoje quem influencia é o youtuber, sabe? Então, eu acho certo, por exemplo, tem muito youtuber de anime principalmente, eles são muito em cima do muro, sabe? Preferem não criticar pra manter um público. E às vezes, criticar algo é bom até pra própria pessoa, sabe? Sim. Pra ela ver, pô, ele criticou uma coisa que eu gosto, mas calma lá, eu vou xingar ele ou vou ver o que ele tá falando? Eu vou ouvir, sabe? Então, eu gosto, assim, de não ter rabo preso com nenhum anime, justamente pra criticar, sabe? Se a pessoa que é fã daquele me odiar, ok, mas você pode até me odiar, mas só ouve o que eu disse, vê se faz algum sentido pra você. Pode não fazer? Pode. É gostoso você ter uma opinião diferente de algumas pessoas pra discutir também, porque, que nem eu falei, tipo, é legal você trocar informações. Então, se a pessoa só tem a mesma coisa que você tem, não vai acrescentar em nada sim. pro outro vocês sentarem pra discutir sobre anime. Então, é o que eu disse, que eu falei, né, os youtubers são muito em cima do muro, é que eles sabem que se eles falarem bem de algo que tá em alta, eles vão ter view, né? Porque as pessoas... Se eles falarem mal, eles vão perder. Eles têm medo de que alguém contrarie, que as pessoas tenham uma opinião diferente da deles, justamente senão eles perdem view, sabe? Então, ou ganhem hate, sei lá. Só que eu acho que a gente tem que, pelo menos quem tem canal, tem que ter pelo menos esse compromisso de, independente da pessoa concordar ou não com você pensar no que você tá influenciando e acima das views, sabe? Então acho que isso é mais importante. Mas pra terminar, assim, que já tá com 1 hora de podcast já, alguém tem a acrescentar alguma coisa que deixa o anime ruim? Essa parte do senso crítico, alguém tem mais alguma coisa a falar? O que me incomoda mesmo é a perda do foco da história, tá ligado? Sim. Se ele tá, por exemplo, se Tekken Toppa eu consideraria ruim, começasse de um jeito e mudar totalmente, como se fosse um OVA o resto dos episódios. Tipo Pokémon, né? Tipo fillers, entre aspas, né? Colocasse e mudasse totalmente a rota. Mas o Tekken Toppa ele é engraçado, porque se você for comparar o início dele, que todo mundo ficava entrofiado em tocas, né, debaixo da terra, e ver o final, que eles estão no nível galáctico, são maiores que galáxias, você fala, porra, o anime mudou demais. Mas ele soube, né, dar o passo a passo, não ficar algo forçado. Ele seguiu tudo, E Felipe, você ia falar alguma coisa junto com o Júnior? Pode falar. O que eu acho que estraga muito é fanservice. Fanservice estraga muito um anime. Sim. Eu tenho duas opiniões sobre. Eu não vou julgar quem gosta, porque se você procura um anime eti, né, que é pra ver teta mesmo, ok, a proposta do anime é aquela. Pra mim fica, vamos dizer assim, chato quando a proposta do anime não é aquela, mas eles forçam aquilo. Por exemplo, High School of the Dead. A proposta do anime era o quê? Meter bala em zumbi, ponto. Aí eles começaram a colocar uma porrada de teta na tela, sabe? Então, fugiu, sabe? Desnecessário. Mas assim, a ideia também era botar um pouquinho de sacanagem pra
estimular. Um exemplo. Sim, mas eles deixaram claro que o quê? Que era de zumbi. Mas Sim. eles quiseram colocar. Eles deixaram escrachado depois que eles iam colocar Haiti, porque eles sabiam que ia vender. Um exemplo que eu tenho bastante firme disso é o High School DxD. É um anime que eu gostava muito, mas muito mesmo. Aquela história dos dragões e tal, demônio. Só que eu fui vendo que a cada temporada eles iam colocando mais fanservice. E pra mim começou a degradar. Ele poderia ser um ótimo anime com eti, mas com menos fanservice. O eti poderia continuar, pelar muito. A questão é que, pra você ver, né? Tem animes que são. O foco é naquilo, se você colocar demais, passa um pouco dos limites, né? Mas eles colocam, hoje em dia, o principal motivo disso é por venda mesmo. Que nem aquele negócio que aconteceu com Evangelion, né? Colocaram a edição normal, teve pouca venda, que não sei o que lá. Colocaram o mangá, eu acho que era mangá, com eti, né? Com fanservice, triplicou a venda, sabe? Então eles sabem que vão vender se colocarem. Mas não tem muito o que fazer, cara. Mais e mais vão ter que fazer isso. A não ser que seja um estúdio sério, sabe? Por exemplo, o Madhouse, sabe? Que ela tem firmeza do que ela tá fazendo. O que tem é o que tá no mangá. Então se o mangaka foi punheteiro de colocar, aí já não é culpa da produtora também. Row, row, fight the power. Row, row, fight the power. Então, valeu a todo mundo aí que participou. O canal do Paulo, o Distúrbio da Força, está na descrição. Ou se você preferir clicar na tela aí, né? Pode clicar também. Então, Vou colocar o meu também. beleza, Leonardo, faz aí um merchandise do seu canal, Paulo. Peraí, pode começar aí, Léo, que eu tô precisando do Precisa, canal não aqui. precisa, pô. Vocês que curtem também, que nem eu tava falando, tipo, eu não sou o manjador de anime do canal, mas, tipo, tem 2 integrantes lá que os caras já assistiram tudo. Na verdade, tem 3 que curtem muito anime, então a gente tem bloco de anime também. E a gente fala de tudo um pouco, cara. Foca em série, filme, então se você quer se aprofundar um pouco mais em tudo, eu recomendo você entrar no Distúrbio da Força, porque é muito bonito. E só pelo nome vocês já viram que Star Wars é vida. Então o canal do Paulo e do Leonardo estão aí na descrição ou na tela se você estiver pelo PC, é só clicar. Então é isso aí, não esquece de deixar o like, compartilhar aí, comente aí se você quer mais podcast, né, colocar outros temas, se inscreva no canal, em todos os canais, né. Então é isso aí, galera, coloca aí nos comentários o primeiro anime que vocês assistiram e os que vocês mais gostam, né, pra indicar até para as pessoas que vão assistir e ver os comentários. Mas então é isso aí e falou!